Fala, galerinha! Chegamos à nossa última aula de termoquímica. A aula de hoje ela vai falar sobre lei de Hess. A lei de Hess fala que a quantidade de energia absorvida ou liberada em uma reação química depende somente dos estados inicial e final dela, e não dos estados intermediários. Uma equação termoquímica, etapa global, pode ser expressa pela soma de duas ou mais equações, etapas intermediárias. Como consequência, a variação de entalpia da equação global será a soma das variações de entalpia das etapas intermediárias, conforme demonstrado nessa imagem aqui. Então, o ΔH da reação ele vai ser igual ao ΔH de cada uma das reações intermediárias. Dica: trabalhe em função da equação cujo ΔH é desconhecido, que a gente vai chamar de equação global. Escolha em cada uma das equações intermediárias em que o ΔH é conhecido, uma substância que de preferência não esteja repetida nas outras equações fornecidas. Verifique a posição e o número de mols de cada substância escolhida. Se a posição não for a mesma, inverta a equação e troque o sinal do ΔH. Se o número de mol não for o mesmo, multiplique ou divida a equação por um número e faça o mesmo com ΔH. Então, vamos treinar. Então, a equação global é carbono grafite mais 2 mols de gás hidrogênio, formando 1 mol de metano, gás metano. E o que ele quer é que a gente encontre o ΔH dessa reação. No enunciado, ele forneceu as equações intermediárias, 3 equações intermediárias. Então, o que eu tenho que observar? Eu vou fixar em uma substância e observar essa substância em relação à equação global, em que posição e qual o número de mols. Em relação a essa primeira equação, eu vou trabalhar com gás hidrogênio. Então, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio na minha equação global. Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio na minha reação intermediária número 1. Então, eu preciso multiplicar por 2 toda essa equação e também o ΔH para conseguir ter a mesma quantidade que a minha equação global. Então, eu vou multiplicar por 2. A posição em relação à equação global é a mesma. Então, o gás hidrogênio está no reagente, na reação intermediária número 1, e também está no reagente na equação global. Vamos à reação número 2. Reação intermediária número 2. Na reação intermediária número 2, eu vou trabalhar com carbono grafite. A gente pode observar que a posição não é a mesma, porque em relação à equação global, o carbono grafite está no reagente. Em relação à equação intermediária número 2, ele está no produto. Então, eu tenho que inverter a equação. Já em relação à reação intermediária número 3, eu vou observar o gás metano, que está na mesma quantidade, tem o mesmo número de mols e está na mesma posição que a equação global. Então, em relação à reação intermediária número 3, eu não preciso fazer nada. Então, eu multipliquei a primeira reação intermediária por 2 e multipliquei o ΔH por 2. A segunda reação, eu inverti as posições do reagente e do produto e o ΔH também teve seu sinal invertido.
e a terceira reação ela se manteve igual. Agora eu preciso observar quais reagentes e produtos que estão sendo repetidos, porque se está sendo repetido é porque ele não foi utilizado para a formação da equação global. Então, observem o gás oxigênio. Eu tenho um mol de gás oxigênio na primeira reação e 1 mol de gás oxigênio na segunda reação no reagente. E na terceira reação, eu estou produzindo 2 mols de gás oxigênio. Então, se ele vai entrar e vai sair igual na minha equação global, quer dizer que ele não participou da reação. Então, eu posso cortar o gás oxigênio. A mesma coisa eu vou fazer com gás carbônico e também com a água. O que me resta é carbono grafite mais 2 mols, 1 mol de carbono grafite mais 2 mols de gás hidrogênio, formando 1 mol de gás metano. Como eu consegui encontrar a mesma equação global que o enunciado pedia, eu posso, então, somar os ΔH das reações intermediárias. Então, o valor de ΔH dessa reação vai ser menos 17,9 quilocalorias, demonstrando que essa reação é uma reação exotérmica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e não esquece de dar um gostei.